Sabe essas ideias que definem o nosso mundo hoje? Democracia, império, poder. A gente acha que é tudo recente, mas a verdade é que muito disso nasceu há séculos, em duas civilizações que são a base de quase tudo, Grécia e Roma. Vamos mergulhar em como esses modelos de poder foram criados e por que, acredite, eles ainda importam, e muito. E a pergunta que vai ganhar a gente aqui é fascinante. Como é que, na mesma época, surgiram dois modelos tão opostos? De um lado, a gente tem Atenas, uma cidade que teve a ousadia de entregar o poder direto para os seus cidadãos, e do outro, Roma, que começou como uma república e virou um império gigantesco mordido pela conquista. Como isso foi possível? É o que a gente vai descobrir. Então, nossa primeira parada é Atenas. Foi lá que nasceu uma ideia que mudou tudo: o poder para o povo. Mas, como a gente vai ver, essa experiência foi bem mais complicada e cheia de contradições do que o título sugere. O coração do sistema de Atenas era isso aqui, a democracia direta. Dá para imaginar? Não existia essa de eleger políticos profissionais para decidir por todo mundo. Eram os próprios cidadãos que iam para a Assembleia, a famosa Eclésia, para debater e votar direto nas leis. Se ia ter guerra, se ia construir um templo, tudo passava por eles. É um nível de participação que hoje em dia parece quase impossível. Mas, e sempre tem um mas, né? Aqui está o grande paradoxo de Atenas, que essa tabela deixa bem claro. Quem era, afinal, esse cidadão com direito a voto? Olha, era uma fatia bem pequena da população, como a gente vê aqui na direita: mulheres, estrangeiros que moravam lá e, claro, a imensa população escravizada, todos estavam completamente de fora. Ou seja, era uma democracia pioneira, sim, mas ao mesmo tempo profundamente excludente. Então, como é que um sistema tão particular conseguiu florescer? Não foi por acaso, não. Foi uma combinação de vários fatores, como a gente vê aqui. A cidade-estado era pequena, o que facilitava. Tinha um lugar como a Ágora, perfeito para o debate público. E, claro, reformas políticas muito corajosas de líderes como Clístenes, que prepararam o terreno para essa experiência única acontecer. Agora a gente muda de cenário completamente. Vamos para Roma, onde o roteiro do poder era outro. Se em Atenas o poder nascia do debate na praça pública, em Roma ele era forjado no campo de batalha. Era uma verdadeira máquina de conquista. E essa expansão romana não era só uma sequência de batalhas aleatórias. Tinha método. Era um ciclo que se alimentava sozinho, como esse fluxo mostra bem. A conquista militar trazia recursos valiosos: terras, riquezas e, principalmente, mão de obra escravizada. E esses recursos, por sua vez, financiavam novas guerras e, claro, mantinham a elite romana cada vez mais rica e poderosa. E quais foram os efeitos dessa máquina implacável de expansão? Esse gráfico aqui resume os três principais. Primeiro, um crescimento territorial absurdo. Segundo, a romanização, ou seja, a cultura, a língua e as leis de Roma se espalhando por todo lado. E por último, um ponto crucial: um aumento brutal da desigualdade social que acabou plantando a semente de várias crises que viriam depois. E foi justamente dentro desse império gigante e em crise que uma nova força começou a surgir. E não era um exército, não era um povo novo. Era uma ideia: o cristianismo. E a ascensão dessa ideia ia mudar para sempre a natureza do poder em Roma. No começo, a relação foi de puro confronto. Para o Estado romano, a recusa dos cristãos em adorar os deuses tradicionais e, principalmente, em adorar a figura do imperador, não era só uma questão de fé, era um ato de deslealdade política, quase uma traição ao próprio império. Essa frase aqui resume perfeitamente o problema. A crença em um único Deus, que estava acima de todos os poderes da terra, simplesmente minava a autoridade do imperador, que era visto como uma figura quase divina. Era um desafio direto à base do poder imperial. Só que o que aconteceu em seguida foi uma das viradas mais espetaculares da história. Essa linha do tempo mostra a velocidade com que tudo mudou. Em menos de 70 anos, o cristianismo foi de uma fé perseguida com violência para ser legalizada pelo imperador Constantino e logo depois se tornar a religião oficial de todo o império. É uma reviravolta de cair o queixo. E aí a gente chega ao ponto-chave. O Império, em vez de continuar lutando contra essa nova força, fez uma jogada de mestre. Adotou o cristianismo. Transformou o que antes era uma ameaça numa ferramenta política poderosíssima para promover obediência e, principalmente, unidade num território que era imenso e super instável. E assim, depois dessa viagem toda pela Grécia e por Roma, a gente chega ao final da nossa análise. Vamos só recapitular rapidinho os legados de poder que essas duas civilizações deixaram para a gente. Resumindo, então, a gente viu três modelos bem diferentes.
Primeiro, o de Atenas, uma democracia direta, focada no cidadão, mas muito exclusiva. Depois, a Roma da expansão, com um poder baseado totalmente na força militar. E, por fim, a Roma tardia, que fundiu o poder político com a autoridade religiosa para se manter de pé. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Governo pelo povo, expansão de influência, a união entre fé e poder. Percebe como essas ideias não ficaram lá no passado? Elas continuam vivas, moldando o nosso mundo todos os dias. A grande pergunta que fica é: qual desses legados, o da democracia, o do império ou o da fé, parece ter mais poder hoje em dia?